Feliz sábado a todos. Nós agradecemos a presença de todos e louvamos o nome de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. É o nosso desejo, é a nossa oração. Queremos agradecer àqueles que estão nos assistindo, louvando o nome de Deus através da internet também. Seja bem-vindo neste louvor ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em São João capítulo 3. São João capítulo 3. Eu considero este capítulo a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo. É a mensagem de amor de Deus pela raça humana, a raça perdida. Uma mensagem que chama o ser humano para reavivar a sua vida, transformar o seu ser, participar de um novo nascimento. Uma mensagem que traz a visão de Jesus Cristo sobre a vida humana e como esta vida pode galgar caminhos preciosos, fantásticos, movidos pelo Espírito do Senhor, tal qual está descrito nesse texto de São João capítulo 3, que o Espírito do Senhor ele é livre, ele sopra para onde deseja, onde quer. Antes de nós lermos o texto, desejo também informar que hoje, às 16 horas, nós estaremos dirigindo a classe bíblica aqui na igreja. Nós temos algumas pessoas que fazem o estudo da palavra de Deus, e você é o nosso convidado a estar aqui. Tanto aquele que deseja conhecer, se aprofundar mais no estudo da Bíblia, quanto aquele que já conhece, mas deseja crescer em espírito e em verdade no estudo da palavra do Senhor. Então hoje, na nave da igreja, às 16 horas, das 16 horas às 16h45, o nosso estudo. Nós vamos ler São João capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 21, a palavra do Senhor nos diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente as suas obras são feitas em Deus. Oremos. Grande Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida e agora nós meditaremos na Santa Escritura. Nós não somos capazes de ter sabedoria humana para entendê-la. Nós não somos capazes, pelas condições pecaminosas existentes na vida humana. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia, a sabedoria do alto nos concede o privilégio de nos aproximarmos de Ti através da Santa Escritura. Ó Deus, e nesta hora nós rogamos a Ti que o Senhor nos abençoe. Que esta mensagem seja uma mensagem de fé e de esperança. Uma mensagem transformadora. E que ao sairmos daqui, saiamos imbuídos do Teu Santo Espírito, transformados pelo Teu ser. Rogamos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. E o fazemos não pelos nossos méritos, mas o realizamos pelos méritos do Verbo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quantas pessoas estão nos visitando hoje? Por gentileza, levante a sua mão. Quem está nos visitando, seja bem-vindo, que a graça de Deus esteja contigo e que o Senhor te abençoe sempre. É o nosso desejo. Hoje eu desejo trabalhar uma exegese bíblica, não do texto em si, de São João capítulo 3, mas de São João 3, verso 16, que é o texto-chave desta manhã. O texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desejo apresentar neste versículo 16, pela graça de Deus, 7 características sobre a salvação, da tão grande salvação que é descrita em Hebreus. Nesse texto do versículo 16, nós encontramos 7 ações de Deus para a salvação da vida do homem. Mais da metade desse texto está nos falando a respeito da salvação, do amor de Deus sobre a raça humana. E desejo fazer a primeira colocação baseada neste texto bíblico. Se você pode ser salvo ou perecer eternamente, isso é possível. Se esta salvação foi providenciada por Deus, e ela foi. Se esta salvação só pode ser recebida pela fé e não pelas obras, isto é verdade. Se hoje é o dia da salvação e amanhã poderá ser muito tarde para que você tome uma decisão, isto é um fato. Se Deus já declarou por você o seu amor, apesar de você e eu sermos pecadores, e Deus já fez isso. Se Deus já enviou o seu Filho único ao mundo para ser seu Salvador, e Deus já fez isso também. Se Deus lhe deu uma única alternativa para ser salvo, qual seja crer em Jesus Cristo e ser batizado, e Ele já deixou isso muito bem claro. Se você tem a possibilidade de escolher nesta manhã entre a vida eterna e a morte eterna, então, meu querido irmão e minha querida irmã, é impossível você sair daqui hoje sem tomar uma decisão.
É impossível você sair daqui hoje sem tomar uma decisão em prol do reino de Deus. Você não pode ser salvo dos seus pecados. É o que a palavra de Deus nos diz. Você não pode salvar-se a si mesmo. Está descrito nas Santas Escrituras. O único caminho para a salvação está em Jesus Cristo. Você não pode ser salvo pela sua família, por ter um pai ou uma mãe que buscam a Deus a todo instante. Você não pode ser salvo pelos seus amigos, pela sua religião, por estar com um nome no hall de membros de uma determinada igreja, e seja ela qual for, você não pode ser salvo por isto. A Bíblia nos diz que o único caminho para a salvação, o único meio, a única janela, a única porta é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que a única porta nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, tal qual está descrito nas Santas Escrituras. A palavra de Deus diz que este tem a chave. E quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Esse é Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o grandioso e poderoso Senhor. A palavra de Deus nos diz que Jesus nos amou primeiro, que o plano da redenção foi fundado, estabelecido antes da criação deste mundo. Que Deus viu você antes mesmo de você se conhecer. E que a salvação é um meio único para livrar o ser humano do castigo. É o meio único para livrar o ser humano do peso, da consciência, da culpa interior, da falácia emocional. A salvação é o único caminho descrito por Jesus Cristo para que o homem volte a ser feliz. A promessa de Deus é a promessa de um novo Éden. A promessa de Jesus Cristo é a promessa de um novo homem, uma nova criatura, um novo ser. As coisas passadas ficaram e agora tudo se faz novo naquele que está em Jesus Cristo. Tudo se faz novo naquele que está em Jesus Cristo. Entretanto, este texto de São João, capítulo 3, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem aqui 7 verdades sobre a salvação. E desejo nesta manhã compartilhar com os irmãos sobre estas sete verdades contidas em São João capítulo 3, o verso 16. A primeira verdade contida nesse texto bíblico é que a salvação, ela é tão grande como está descrito em Hebreus. A salvação é grande por causa da sua procedência. Observe o que está descrito no texto bíblico: porque Deus amou. A salvação, ela vem de Deus. A salvação, a fonte é Deus. Não é um plano preparado pelo homem. Não foi um caminho aberto da terra para o céu, mas é um caminho do céu para a terra, para salvar os filhos de Deus neste planeta. A iniciativa da salvação partiu de Deus. Como está descrito em Oséias 11, versículo 4, que com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Segurei nos braços como um pai que segura uma criança no colo, e me inclinei e lhe dei de comer. Senhor Jesus Cristo nos laçou com cordas de amor. O Senhor Jesus Cristo nos laçou com cordas da santificação, da transformação, no sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz que esta salvação nos trouxe para perto de Jesus, de tal maneira que este amor por você é incondicional, este amor por você é perseverante, é um amor martirizado por Ele próprio, pelo Deus que vestiu a pele humana, que veio a esta terra,
que veio para sofrer, porque na soberania de Deus ele precisava sofrer para salvar a criatura neste planeta, para salvar aquele que deseja ter vida e vida em abundância. E quando andou por este caminho, nasceu uma manjedoura, diz a palavra de Deus. A que veio, nasceu em carne humana, foi feito através do Espírito no ventre de uma mulher, cresceu neste mundo pecaminoso. A palavra nos diz que ele foi massacrado, humilhado, rejeitado, destruído, cuspido. Este era o próprio Deus vestido em pele humana nesta terra. Este é o amor incondicional de Deus, perseverante, o amor martirizado do Senhor para salvar uma criatura pecaminosa, salvar você e a mim. Este é o amor espontâneo, autogerado do Senhor. Nós não merecemos este amor, mas Deus nos amou, nós sendo fracos, ímpios, sendo inimigo do Senhor. Deus amou cada filho nesta terra. E a pergunta que vem, de onde veio este amor? Qual foi a causa deste amor? Em São João capítulo 3, nós temos 3 lições importantes da causa deste amor. A primeira lição é que Deus amou você e a mim, não porque Deus visse algo que nos atraísse. Não foi por menos que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. A segunda verdade que vemos em São João sobre a causa deste amor é que a causa do amor de Deus não está em nós, mas está nele mesmo. Quando ele disse que o Espírito Santo é livre, ele vai para onde quer. O amor vem dele. A causa do amor não está no ser humano, mas a causa do amor está no próprio Deus. E por isso a Bíblia nos diz que Deus é amor. Deus é amor. E no grego significa kapaos, um amor sincero, puro. Um amor que não é falho. Não é o amor do tapinha nas costas. Não é o amor do cochicho. Não é o amor do sorriso falso, do abraço frio. Este é o amor puro, verdadeiro de Deus pela raça humana. É o amor que não faz acepção de credos. Este é o amor que não faz acepção de condição social, de conhecimento acadêmico, que não faz acepção alguma em relação à vida humana. É o amor que ama sobre todas as coisas, porque nele está o amor e não no homem. O amor do homem é o amor falho, é o amor destrutivo. É o amor sem esperança, é o amor que não leva o ser humano a consequências lógicas, mas leva o ser humano à destruição fatal, porque é um amor falho. Mas o amor de Deus é o amor que nos ama, não por causa dos nossos méritos, mas me ama apesar dos meus deméritos. Este é o amor de Deus. O amor de Deus alcança todos os homens, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as condições nesta terra. Este é um amor exercido pela raça humana. Um amor que não está descrito em livro algum, que homem algum é capaz de descrevê-lo. Que os grandes filósofos não foram capazes de exprimi-lo, de apresentá-lo, de sugá-lo. Este amor é o amor de Deus pela vida humana. A segunda lição que nós tiramos de São João capítulo 3, o versículo 16, é que a salvação ela é tão grande por causa da sua amplitude. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos conhecer a salvação, o caminho da salvação, a largura da salvação, a profundidade da salvação. A salvação é tão grande por causa de sua amplitude. Veja o que Deus disse a Nicodemos na pessoa de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus quis dizer com a expressão o mundo? Lembre-se que Jesus proferiu esta palavra para Nicodemos, mestre dos judeus, fariseu, homem da lei, conhecedor da Torá, cumpridor das leis contidas na palavra. E na sua mente analítica, a mente de um judeu, de um fariseu, o amor de Deus estava endereçado aos judeus. E Jesus então olha para Nicodemos e diz: olha, o amor de Deus, ele não tem fronteiras, porque ele é amplo. O amor de Deus não é o amor para uma família que vive uma ética de cidadania. O amor de Deus não é para um ser humano que simplesmente contribui com as causas terríveis desta sociedade. O amor de Deus, diz a palavra, não tem fronteiras. Jesus estava dizendo a Nicodemos: Nicodemos, este amor não está preso à raiz da Judéia. Este amor não está preso à raiz da nação judaica. Este amor, ele avança, ele prossegue, ele invade todos os corações humanos, ele observa todos os defeitos humanos. Ele não esquenta com as qualidades, porque ele quer ver os defeitos, porque é no amor de Deus que os defeitos são transformados, e o homem agora se transforma em uma nova criatura. É no amor de Deus que o homem é capaz de rever os seus próprios conceitos. O amor de Deus, ele não é direcionado para um povo, para uma igreja, para uma casta, para uma tribo, porque Deus não é tribal. Ele é Deus de toda a terra. Ele é um Deus amplo, porque a salvação, ela é ampla. É o que diz a palavra de Deus. Ele é o Deus de todas as raças. É o Deus que demonstrou o seu amor quando enviou o seu Filho a esta terra, vestido de pele humana, que verteu o seu sangue precioso na cruz do Calvário, para salvar a todos que procedem da raça, a todos que procedem dos povos, das tribos, de toda língua, de toda nação. Este é o amor de Deus, ele é amplo, e a amplitude do amor de Deus, ela é o caminho para a salvação humana nesta terra. O que havia neste mundo para que Deus amasse? Absolutamente nada. Neste mundo existia o pecado, existe o pecado. Neste mundo, conforme diz a palavra de Deus, estava nas mãos do maligno, e jaz nas mãos do maligno, diz a Santa Escritura. O príncipe deste mundo não é o Senhor Jesus Cristo. O príncipe deste mundo é Satanás, mas o príncipe da vida humana nesta terra é o Senhor Jesus. O príncipe da tua vida é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E porque Deus enviou o seu Filho a esta terra? Porque se nada existe de bom neste planeta, porque Deus amou este mundo. Porque Deus foi capaz de amar um mundo tão grande. A ênfase que Jesus coloca nesse texto é que Deus foi capaz de amar um mundo tão mau, mas não tão grande. Deus foi capaz de amar um mundo tão mau. Um mundo que é inimigo de Deus, mas é alvo de Deus. Deus foi capaz de amar pessoas inimigas, mas pessoas que fazem parte do alvo de Deus para a salvação. Neste mundo, não está simplesmente contido o cosmos. Este amor neste mundo se refere tanto ao mundo exterior como ao mundo interior. E é do mundo interior que vêm os nossos pecados. É do mundo interior que vêm as nossas angústias.
É o mundo interior que está em desordem. É o mundo interior que está completamente destruído. É nele que se encontra a tristeza. É nele que se encontra o choro. É nele que se encontra o medo, a complexidade. É nele que se encontra momentos sem respostas. É neste mundo interior corrompido que Deus me amou, que Deus te amou. É o coração negro que Deus amou, é o coração imundo, sujo, destituído da graça de Deus, e Deus olhou e disse: eu quero transformá-lo. Eu desejo colocar ordem nesse coração que está completamente destruído. Eu desejo colocar ordem nesse coração que está completamente sem a presença de Deus. Um coração que encontra-se em desordem, o mundo interior em desordem. E Deus olha para o ser humano e diz: eu desejo colocar ordem em seu mundo interior. Porque Deus amou o mundo, Deus amou a sua vida, a sua solidão, os seus momentos de angústia. Deus amou quando você recebe do médico um diagnóstico desfavorável. Aí você pergunta: mas Deus é masoquista? Deus não é masoquista. Deus não gosta do sofrimento. Mas quando a Bíblia expressa esse sentimento que Deus amou o mundo, seja ele exterior ou seja ele interior, o que a Bíblia está nos dizendo é que a maldade contida neste mundo interior é uma oportunidade para Deus demonstrar o seu grande poder. Quando você estiver vivenciando os piores momentos da sua vida, quando você estiver vivenciando as dificuldades do seu ser, quando você receber um diagnóstico desfavorável, quando você perder o seu esposo ou a sua esposa, quando você perder o seu pai ou a sua mãe, quando você perder a esperança, quando perder um filho ou uma filha, quando perder a alegria, lembre-se que Deus transforma as questões negativas da vida em momentos de glorificação ao seu santo nome. Para Deus não existe absolutamente nada perdido, porque a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo, Deus amou a sua vida, Deus ama o seu ser. Jesus estava dizendo a Nicodemos o que ele disse àquela mulher samaritana, quando Cristo invadiu o coração daquela mulher, decretando para a vida daquela mulher uma novidade de vida. Agora Jesus encontra-se com Nicodemos, e Jesus, ele usa as mesmas expressões contidas em São João capítulo 4. Em São João capítulo 3, quando ele inicia esse processo de diálogo com Nicodemos, ele estava dizendo: Nicodemos, eu conheço o seu mundo, eu conheço as suas aflições, eu conheço o seu medo, a sua angústia. Eu conheço, Nicodemos, e é necessário nascer de novo. Nascer de novo não simplesmente um nascimento nas águas, não é simplesmente o nascimento do batismo, mas a Bíblia nos diz que também existe um segundo tipo de nascimento que está unido ao primeiro tipo, que é nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer em Jesus Cristo todos os dias da vida. Nascer do Espírito é deixar que o Espírito planeje e direcione a sua vida dia após dia. É entregar a vida a Jesus apesar de tudo. Nascer do Espírito é vivenciar o abraço de Jesus Cristo em todos os momentos da vida, na desordem ou na ordem. Lá está Jesus para me sustentar. Lá está Jesus para mudar a minha vida, para transformar o meu ser. A terceira verdade que encontramos em São João capítulo 3, verso 16, é que a salvação é tão grande por causa da sua intensidade. A salvação, ela é tão grande por causa da sua intensidade. A Bíblia nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. É uma visão intensa.
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nesse texto é uma expressão que revela o amor superlativo de Deus, que revela o amor sem fronteiras. O que significa isto? Significa que o amor de Deus não pode ser descrito por palavras. Que traga o melhor orador, o maior de todos os tempos, para descrever o amor de Deus, e ele não será capaz de descrever o amor de Deus. Que não pode ser definido em livros. Significa que não pode ser contado em poesia, simplesmente porque está além de qualquer compreensão humana. Este é o amor de Deus. E não foi por menos que o poeta tentou fazê-lo, explicá-lo, dizendo: ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as árvores fossem pena, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Deus. Nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Deus. Ainda que todas as nuvens fossem papel, que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as árvores fossem pena, e ainda que todos os homens fossem escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é intenso. Deus ama você antes da sua existência. Antes que as estrelas brilhassem no firmamento, Deus ama você. Pode ser que seus pais não lhe planejaram, mas Deus planejou você. Deus planejou você. Deus viu quando na sua formação como algo maravilhoso. Lá estava você se formando, nascendo para a vida. Deus estava presente, acompanhando a primeira vez que o seu coração bateu. Deus viu quando você deu o primeiro respirar. Deus viu o primeiro choro. Deus está contigo nas suas noites escuras, noites, madrugadas insones, lágrimas secretas. Deus nunca desistiu de você. Este amor de Deus é um amor intenso pela raça humana. É um amor que não está no planejamento do ser humano. Esse amor não está no planejamento de uma igreja. Esse amor não está no planejamento dos pensamentos de homens e mulheres desta terra. Este amor, ele faz parte do planejamento de Deus. Deus te ama independente das suas circunstâncias. De repente você hoje chegou nesta casa de oração com dor de consciência. Uma semana difícil, uma dor sobre os seus ombros, uma espada que atravessa o seu coração, um grito preso em seu corpo, em sua alma, em seu espírito. Pecados que foram cometidos durante esta semana. E você entrou nesta casa de oração observando a sua vida e dizendo: eu não mereço estar aqui. Você entrou nesta casa de oração observando a sua vida: eu não mereço estar na presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Isto não é para mim. Tenho tentado dia após dia ser uma pessoa diferente e eu não tenho conseguido. Há quanto tempo eu tenho seguido os caminhos de Deus? Há quanto tempo eu tenho lutado dia após dia para ser uma pessoa melhor nesta terra, mas eu não tenho conseguido. Mas Deus
amou você. Deus ama você apesar dos seus deméritos. Deus não ama os seus méritos. Deus não está interessado nos méritos humanos. Deus deseja homens para serem transformados pelo sangue do Cordeiro. Deus deseja pessoas para mudar a vida deste ser humano. Porque na luta invisível entre Jesus Cristo, Miguel, e Satanás, o dragão, o Senhor Jesus sempre é vencedor. E ele luta apenas por um motivo. E este motivo é você. Não existe nenhum outro motivo para ele lutar. Não é a terra. Ele não luta por um território que perdeu por causa do pecado. Jesus Cristo não luta pelo ouro e prata existente neste planeta, que perdeu por causa do pecado. Jesus Cristo, ele luta por filhos e filhas, pessoas que sofrem nesta terra, pessoas que têm temores, angústias. Jesus Cristo luta por você. Se você fosse o único sobrevivente deste planeta, Jesus Cristo lutaria por você. Jesus Cristo lutaria por você. A quarta lição que nós tiramos desse texto bíblico, de São João capítulo 3, o versículo 16, é que a salvação é tão grande, conforme está descrito em Hebreus, por sua dádiva singular. A Bíblia nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quais as implicações contidas nesta frase, que Deus deu o seu Filho? Quais as implicações contidas? Deus poderia ter dado o universo a seu favor. Deus poderia ter enviado um anjo no lugar de Jesus Cristo. Deus poderia ter oferecido todo o ouro e toda a prata deste planeta, porque a Bíblia diz que tudo é dele. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus enviou o seu único filho. Enviou o seu único filho como pão aos famintos, como água aos sedentos, como caminho aos errantes. Deus deu o seu único filho para carregar os nossos pecados, para carregar as nossas humilhações, para morrer em nosso lugar. Ele deu o seu único filho para ser alvo de ódio nesta terra. Lembre-se, Deus não ama você porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Deus entregou o seu filho Jesus, e Jesus morreu na cruz porque Deus ama você. A cruz não é a causa do amor de Deus. A cruz é a consequência do amor de Jesus Cristo. É a consequência do amor de Jesus. Deus ama você. E por isso Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Por isso que Jesus Cristo, ele veio para ser alvo de ódio, para morrer em nosso lugar, para carregar os nossos pecados, para ser humilhado, massacrado, destruído, para ser perfurado. Mas Jesus morreu porque o amor veio primeiro. A quinta lição que tiramos de São João capítulo 3, verso 16, é que a salvação é tão grande por causa da sua oportunidade. A Bíblia nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, Deus não deu o seu Filho para aquele que se julga salvo.
Deus não deu o seu Filho para aquele que se julga bom. Deus não deu o seu Filho para aqueles que são religiosos, cumpridores de ritos. Deus deu o seu Filho, e Jesus é categórico para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. E o que é crer conforme Jesus Cristo? Primeiro, crer é que Jesus é Filho de Deus, e que Ele carregou os nossos pecados, e que todos os nossos pecados foram lançados sobre Ele. Creio que Jesus Cristo veio a este mundo, chupou o veneno que nos pertencia, morreu a morte que nos valia. Jesus veio a esta terra para salvar o filho perdido neste planeta. E por que crer é isso? Estão lembrados da história do povo de Israel no Egito? O anjo da morte passaria para matar todos os primogênitos. E veio o Senhor e disse: olha, mate o cordeiro. Mas matar o cordeiro não é o suficiente para salvar os primogênitos. É necessário pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais da porta. É necessário colocar o sangue de Jesus Cristo nos umbrais da porta. O cordeiro já foi morto. Não é o suficiente para salvar um filho nesta terra. Se você não pegar este sangue que foi vertido na cruz do Calvário e não o colocar em sua porta, na porta do seu coração, não existe salvação. A morte de Jesus não vai passar de um fato histórico para a sua vida. A morte de Jesus será apenas um Jesus histórico e seu ser, e não um Jesus transformador e salvador. Se você não colocar o sangue de Jesus Cristo na sua vida, não basta a morte de Jesus Cristo, não basta a morte de Deus. Quando o cordeiro foi morto na cruz do Calvário, ele foi morto para que o sangue que desceu dele fosse o processo para a tua salvação. É pelo sangue de Jesus. É por acreditar que ele foi morto. Isto implica em aceitar esta verdade. Não é a morte de Cristo que leva você para o céu, mas é crer que pela morte de Jesus Cristo fomos salvos. É crer que pela morte de Jesus Cristo fomos salvos. A penúltima verdade que encontramos em São João capítulo 3, verso 16. A salvação, ela é tão grande pelo seu livramento. Nos diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Falar de inferno não é politicamente correto. Mas na Bíblia existe o céu e também existe o inferno. Na palavra de Deus existe o paraíso e existe o local onde todos serão consumidos pelo Senhor. Na palavra de Deus existe a vida eterna e existe a morte eterna. O que Jesus Cristo está nos falando aqui é que a morte dele na cruz do Calvário nos trouxe o livramento. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos deu a liberdade de vida, nos consumiu de uma vez por todas os aspectos negativos existentes da vida humana e nos deu, de fato, a certeza da salvação que há no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. O que significa aceitar o sangue de Jesus Cristo? Significa não perecer, significa não ter uma morte eterna, significa ter vida eterna, e todo aquele que aceita o sangue de Jesus Cristo, ele já vive a vida eterna. Ele vive a vida eterna. A vida eterna começou hoje, porque a vida eterna não é simplesmente quantidade de vidas. Vida eterna é qualidade de vida. É qualidade de vida. E desta vida para a vida futura, desta vida para o encontro com Jesus.
Não é por menos que, na história do jovem rico, aquele jovem perguntou a Jesus Cristo: o que é necessário para ser salvo? E Jesus então disse: olha, você precisa guardar todos os mandamentos. E ele disse: ó Senhor, eu já faço isso, eu sou o cumpridor. E Jesus falou: vende tudo o que você tem, entregue aos pobres e siga-me. Mas o seu coração não estava em Jesus Cristo, o seu coração não estava na pessoa do Salvador. E diz Flávio Joséfos, historiador do primeiro século, que este jovem rico foi consumido pelo Império Romano na invasão de Jerusalém. A oportunidade de salvação. A última verdade que tiramos desse texto bíblico é que a salvação é tão grande por causa da sua gloriosa oferta. A palavra de Deus nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna, que não é uma quantidade de vida, é sobretudo uma qualidade de vida. Isto é vida eterna. Vida eterna é viver o projeto que Deus chama vida para o seu ser. Tem muitos sobrevivendo. Existem muitas pessoas que sobrevivem nesse planeta. Aceitar o sangue de Jesus Cristo é aceitar a grande oferta do Salvador, a vida eterna. Vida eterna é vida de felicidade. Vida eterna é alegria sem fim. Vida eterna é uma festa que não se acaba. Vida eterna é viver o projeto que Deus chama vida. Tenho percebido em meu ministério muitas pessoas sobrevivendo. Alguns sobrevivem nos seus aspectos emocionais, outros nos seus aspectos financeiros, mas todo ser humano, de alguma forma, tem sobrevivido nesta terra. Deus não deseja você sobreviver neste planeta. Deus deseja que você viva a alegria da salvação, que você viva o projeto que Deus tem para a sua vida. É isto que Deus deseja para o seu ser. Mas para que isto aconteça em vosso ser, eu desejo finalizar esta mensagem apresentando 3 lições preciosas contidas na palavra de Deus para que você alcance esta plenitude. Primeira verdade contida aqui, diante das 7 contidas em São João capítulo 3, verso 16. Lembre-se, aceite esta verdade. Deixe o sangue de Jesus Cristo verter, cortar o teu coração orgulhoso. Jesus estava falando com Nicodemos, o orgulho de um fariseu. Deixe o sangue de Jesus Cristo cortar o coração orgulhoso. Se você quer ter vida, negue a si mesmo e siga Jesus Cristo. A segunda lição que nós tiramos desse texto bíblico: coloque o sangue de Jesus Cristo nos umbrais da porta da tua vida. Porque o anjo de Deus, o próprio Jesus, o Miguel, ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Coloque o sangue de Jesus Cristo nos umbrais da sua vida. O sangue de Jesus Cristo nas suas decisões. O sangue de Jesus Cristo no seu casamento. O sangue de Jesus Cristo na educação que você dá aos seus filhos. O sangue de Jesus Cristo na sua profissão. O sangue de Jesus Cristo na sua vida social. O sangue de Jesus Cristo na sua vida acadêmica. Coloque o sangue de Jesus Cristo nos umbrais da porta da vida. E terceira e última lição contida neste texto bíblico: sinta-se livre. Sinta-se liberto. Não viva preso pelos dogmas religiosos. Não viva
preso pelas tradições. Você é livre no Senhor Jesus Cristo, livre no Espírito do Senhor. Você é livre porque Jesus o libertou de todas as tradições humanas desta terra. Você é livre porque Jesus o libertou das garras de Satanás. Você é livre porque Jesus lhe libertou de todas as mazelas deste mundo, porque Ele agora é o príncipe da sua vida. O príncipe da sua vida não é o pastor da sua igreja. O príncipe da sua vida não é o seu marido. A princesa não é a sua esposa, os seus filhos, seja quem for. O príncipe da sua vida não é o seu dinheiro. O príncipe da sua vida é Jesus Cristo. O Senhor Todo-Poderoso, o Redentor, o Salvador, aquele que deu a vida por você. Se você colocar essas 3 verdades contidas nestas 7 verdades de São João capítulo 3, verso 16, eu creio piamente que você terá uma vida de sucesso. Eu creio piamente que você começará a viver o projeto que Deus chama de vida. Eu creio piamente que você iniciará uma vida de alegria e a eternidade começará hoje neste local, na tua vida. Quantos hoje, nesta hora, neste momento, desejam dizer ao Senhor Jesus Cristo: ó Senhor, eu quero viver esse projeto que o Senhor tem. Eu quero viver esta liberdade maravilhosa. Eu desejo olhar para o Senhor, para o seu sangue, colocar o sangue de Jesus Cristo na porta da minha vida, na porta da minha família. E assim eu terei a vida eterna, começando agora, começando neste momento. Você tem esse desejo? Você que tem esse desejo, vem aqui à frente, por gentileza. Vem aqui. Eu quero orar por você nesta hora. Pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Na certeza que Deus cuidará de você. Vem aqui, próximo você que tem o desejo de colocar-se à disposição de Deus, viver o projeto que Deus chama vida para o seu ser. Veja que em um versículo da Bíblia nós encontramos grandes verdades da palavra de Deus. É maravilhoso, grandioso. E Deus iniciou na sua vida a oferta pelo pecado. Vem aqui, pode chegar, por gentileza. Deus iniciou a oferta pelo pecado, demonstrando o seu grandioso amor, dizendo: você será um ser diferente. Você será um ser vitorioso, tal qual está descrito na palavra de Deus. Nas mãos do Senhor eu sou um vaso. Nas mãos do Senhor eu sou ouro puro. Pérola preciosa, é o que diz a palavra do Senhor. Nas mãos do Senhor. Vamos orar a Deus, pedir as bênçãos do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos pelas verdades contidas em São João capítulo 3, verso 16. Somos gratos porque o Senhor veio a esta terra morrer na cruz por causa do amor que o Senhor sente por nós. Nós somos gratos porque o Senhor é o Deus que transforma a vida humana. E que o Senhor abençoe este povo maravilhoso. Que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso ser. Que o Senhor seja em nosso ser, ó Deus, o príncipe das nossas decisões. O príncipe, o rei dos reis das nossas vontades. Que o Senhor nos conceda a vida eterna
através do sangue de Jesus. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Abençoe a todos. É o que nós te pedimos, não pelos nossos méritos, mas o fazemos pelos méritos do Verbo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos levantar as nossas mãos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.